Olá pessoal, meu nome é Pietro, eu sou advogado. O tema é o seguinte: quanto maior a pensão, melhor para a criança? Esse vídeo, ele não é um vídeo explicativo de como que é sopesado isso, como que um juiz fixa e tudo mais. Não vou falar aqui de requisitos técnicos. Eu vou falar de uma forma um pouco mais crítica à realidade das pensões de crianças e adolescentes. É um tipo de vídeo aí que você não vai ver no YouTube, porque a maioria está se dedicando a explicar aquela história do binômio possibilidade, necessidade, proporcionalidade, tá? O que a gente vê nos processos é pais e mães brigando, o Ministério Público, na maioria das vezes ao lado da mãe, que costuma ter a guarda, mas sempre fiscalizando o direito da criança, e sempre aquela briga de aumentar a pensão o máximo que pode, como se isso fosse ser melhor para a criança. O que a gente vê é, depois de separações, divórcios, todos esses instrumentos sendo usados para dificultar a vida do homem, para humilhar, esmagar, torturar. Então esse vídeo é um pouco mais crítico. Antes de eu continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, é um canal novo. Você tem o poder aí de fazer a diferença e fazer esse canal se expandir. Vai me ajudar muito, ok? Comenta, dá a sua opinião e vamos em frente. Eu fiz algumas anotações aqui. Bom, quando você tem um pai que ganha, por exemplo, 10 mil reais, certo? A mãe entra com um pedido de pensão, querendo lá no mínimo 30%, né? Daria uns 3 mil reais ou mais, falando que ele pode, e aí pedindo 4, 5 mil reais de pensão. Aquela criança, eventualmente, não precisa disso tudo. O que pode acontecer aí? Digamos que haja um desconto em folha de pagamento desse pai e ele tenha que pagar os 3.500 por mês. E aí a mãe recebe esse valor e aquilo lá acaba que sobrecarrega a conta do pai, porque ele tem o aluguel dele, o carro, as despesas de alimentação, luz, energia, internet, celular, às vezes um financiamento, e a conta dele fica bem apertada e praticamente não sobra nada. Ele vive sobre uma pressão muito forte de perder aquele trabalho que ele tem e de não conseguir dar conta dessa pensão. A mãe, por sua vez, recebendo os 3.500, não precisa daquilo tudo, muitas vezes, tá? O filho eventualmente está até numa escola pública, o pai já paga o plano de saúde mediante desconto do plano do trabalho, e sobra lá R$ 1.500, 2.000 todo mês que fica com aquela mãe. Será que isso é justo? Bom, se é justo ou não é, é assim que funciona na maioria dos casos de família, tá? Por quê? Porque no processo a mãe vai estar lá querendo o máximo que pode, espremendo até o que consegue. O homem vai estar lá se defendendo, apresentando os gastos dele. O Ministério Público vai estar lá também fazendo esse papel de forçar. E o juiz vai fazer isso, que é o senso comum. Quanto mais receber, melhor para a criança. Mas prejudicar o pai não é bom, porque ele é o pai, ele não é só um pagador de pensão. Então nem sempre para o filho aquilo é melhor. Quanto mais gastar, melhor, é isso? Será que não seria melhor esse pai pagar 2.000 por mês? O filho fica lá com as contas em dia, tudo que o filho precisar vai ter, o mercado, a comida, os livros, a internet, a ajuda, sobra um pouco para a mãe. E esses 1.500 que o pai normalmente teria que pagar, ficaria para o pai, certo? E o pai faz uma poupança. O pai, quando o filho for para o pai na convivência, visita, o pai dedica melhor, faz uma viagem. O pai vai ter um dinheiro para dedicar mais ao filho, dar presentes. Ou mesmo poupar. Vai ter mais cabeça. O principal aqui não é dinheiro. A crítica desse vídeo não é só o dinheiro. É a cabeça. É um pai que está mais tranquilo, é um pai que cumpre as obrigações. Eu não estou falando aqui de pais irresponsáveis, aqueles pais que abandonam. Eu não estou falando aqui desses. Eu estou falando de bons pais que se separaram. Na maioria das vezes a criança fica com a mãe
E aquele pai, ele tem que pagar pensão, mas ele visita, ele cuida, ele vai na reunião, ele sabe o que está acontecendo, ele dá exemplo, ele passeia, o filho dorme com ele, mora com ele parcialmente, um pouco menos, mas mora, entendeu? Então, eu acho que tem que dar um basta nesse negócio de espremer e pagar o máximo que puder para a mãe usar o dinheiro indevidamente. Às vezes o pai, vamos comparar assim, um pai econômico, um pai inteligente, um pai que coloca as coisas na planilha, gasta o que pode, sabe? Se não dá para comprar aquele mês, compra no mês seguinte. Pesquisa, vai botar numa escola, vê 5, 10 escolas, vê aquela que tem o melhor custo-benefício, não a mais barata, mas também não a mais cara, mas vê o que vai compensar, consegue desconto nas coisas. É um pai que tem educação financeira. É justo que esse pai pague um alto valor para uma mãe que é muitas vezes desorganizada. Não estou falando de todas, obviamente, mas é desorganizada, é gastona, torra tudo, não sobra nada. É bom isso para a criança? Não é bom para a criança. Então é por isso que eu trouxe esse vídeo com um caráter mais crítico. Todo mundo sabe que para definir uma pensão é mais ou menos 30% do salário, é, é o binômio possibilidade e necessidade, tal, vê lá as despesas, a possibilidade do genitor, a possibilidade de genitora, sabe? E o que a gente vê também é que as genitoras, muitas, quando recebem essa pensão dos 2, 3 mil, elas praticamente não saem nada do bolso delas. Elas cuidam, dão banho, dão remédio, levam para a escola. Beleza, baita trabalho, sem desmerecer. Mas acaba que o pai sustenta financeiramente 100%. E a pensão não tem a função de pagar a mãe pelo trabalho educacional que ela faz. A pensão não tem essa finalidade. Se tivesse, tudo bem, mas não tem. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação. A conclusão é: quanto mais gastar, não é melhor. É melhor que o dinheiro que seja pago uma pensão justa, razoável. Se precisar de algo mais, a mãe vai lá e pede um adicional para o pai. O pai, por estar pagando o valor justo, ele vai e ajuda proporcionalmente, conversa. Entendeu? As coisas não precisam ser resolvidas totalmente na briga, totalmente espremendo o pai. E outro, o pai tem risco de, pagando uma pensão muito alta, se enrolar nas contas, ter um imprevisto, assim como a criança pode ter, a mãe, o pai pode ter um imprevisto. Teve lá o imprevisto de ter que gastar 5 mil reais para arrumar um carro. E aí ele pode se enrolar com a pensão, e aí, diferente da mãe, ele tem um risco de ser preso, risco de ter contas penhoradas, risco de descontar em folha de pagamento, chegar lá no RH da empresa dele, pegar mal para ele, entendeu? Então, eu sou a favor dessa crítica, essa conscientização, pensões mais moderadas, pensões mais bem distribuídas, e que o pai tenha o poder de economizar, que isso vai ser bom para o filho. O que é melhor? Um pai que paga 3.500 todo mês, a mãe torra o valor, não sobra nada para o futuro da criança, ou um pai que paga 2.000 e ele consegue poupar para o filho 1.500 e no futuro, quando o filho tiver 18 anos, ele vai ter uma poupança lá de 100 mil reais, 200 mil, e ele paga uma faculdade para o filho. Não é o melhor interesse da criança isso? Ou a mãe que gasta tudo e já que está sobrando dinheiro, ela já paga a academia, já paga a unha, a sobrancelha, o cabeleireiro, tá? Eu estou falando aqui de pais que pagam pensões razoáveis, porque a gente sabe que tem os caras que pagam 200 reais, são caras de baixa renda, com filhos de baixa renda e esposos de baixa renda, então não dá para elas exigirem, tá? Mas aqui a gente está falando de pessoas que trabalham e têm uma realidade normal. Então, vamos refletir. Esse é um vídeo de reflexão, ok? Se você curtiu, concorda, se você é pai, mãe, deixa o comentário e se inscreve, me ajuda aí, ok? Obrigado.